E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora nessa tarde sobre um assunto muito interessante, que fala acerca dos últimos dias, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. O texto ele vai dizer que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. E aí ele vai listar ali algumas características dessas pessoas que estarão nesses últimos dias. Uma delas é ingrato, jactanciosos. São pessoas orgulhosas, né? Amantes de si mesmo. Então, uma coisa que a gente observa nessa sociedade que nós enxergamos ali, e fazendo alguns estudos voltados para o nosso tempo, voltado para a igreja, a gente observa uma diferença entre sociedades, né? Existe a modernidade sólida e existe a modernidade líquida. Quais seriam então as diferenças de uma sociedade sólida e uma sociedade líquida? Bom, primeiro, a diferença está no nome. Claro, a sólida é uma sociedade mais rígida, uma sociedade onde as alianças elas permanecem mais, onde tudo é conquistado com sacrifício, onde demanda tempo, onde as pessoas não são coisas, né? E uma sociedade líquida é uma sociedade que não tem tanta solidez. É uma sociedade que se desfaz com mais facilidade. É uma sociedade onde você não vê alianças tentando se perpetuar. Onde tudo se desfaz e não tem uma forma. Ela se encaixa em qualquer tipo de forma. Uma sociedade sólida é uma sociedade onde existe amizades duradouras. Onde as pessoas lutam por manter as amizades, lutam por tentar conquistar as coisas, onde tudo é mais estável e onde ela tem uma forma mais definida. Isso nós vemos, inclusive, Jesus ensinando essa questão de uma sociedade sólida. Jesus ensina isso, quando ele fala para nós perseverarmos na unidade. Quando Paulo fala isso, na verdade, mas quando Jesus ele disse para nós procurarmos, né, manter o perdão e o amor com todas as pessoas, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Paulo disse, se possível, tendes paz com todos. Então, uma sociedade sólida, e os sociólogos eles ensinam isso, que nós migramos de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida. E isso não é apenas no campo da igreja que eu estou falando, isso é em todos os tipos de campo. Porque antes você demandava um certo tipo de esforço para poder conseguir as coisas. Seja no trabalho, seja para poder se especializar. Qualquer tipo de assunto você demandava esforço, se esforçava e procurava, de uma certa maneira, tentar conquistar aquilo. Hoje não. Hoje a sociedade ela é líquida, hoje a sociedade ela tem mobilidade, ela é instável, tudo é passageiro, tudo é efêmero, ela não tem forma e está sempre em tratamento. Olha que interessante, por exemplo, numa sociedade sólida, você vê, por exemplo, a questão das lideranças na igreja. Eu estou trazendo esse assunto que tem totalmente a ver com sociologia, né? Mas a sociologia acaba afetando na igreja também. Então, numa sociedade sólida, você tinha lá uma liderança, onde essa liderança discipulava, onde essa liderança demandava, onde essa liderança eles supervisionavam, cuidavam. Isso numa sociedade sólida. Numa sociedade líquida, você não vê isso. Você vê pessoas se emancipando, se tornando líderes, aonde eles não prestam conta para ninguém. Numa sociedade sólida, as pessoas têm compromisso e aliança com a outra. Então, a aliança é mais importante do que os meus prazeres e os meus desejos. A aliança entre aquelas duas pessoas ou mais é mais importante do que o meu querer. A aliança. Então, você vê Paulo falando sobre admoestação, Paulo falando sobre perdão, Jesus tentando recuperar aqueles que estavam perdidos.
Mas numa sociedade líquida é diferente. Numa sociedade líquida basta um clique. As amizades, elas são medidas, e a importância daquela pessoa, ela é medida pelo número de seguidores. Então, se aquela pessoa tem muito seguidor, isso denota que ela tem muito poder. Isso denota que ela tem o que ela fala é a verdade. Bom, isso numa sociedade líquida que enxerga os valores pelo número, ao invés de chegar aos valores pelo caráter. Só que para eu conhecer o caráter, numa sociedade líquida, isso não é tão importante, porque como ela é flácida, ela se dissolve rápido, as amizades vão como vêm e vêm como vai. A minha amizade a você está atrelada a um simples clique. E quando você não gosta mais de mim, ao invés de você vir até a mim e expor o que você pensa, que isso é mais difícil, uma sociedade sólida, isso tem que ser feito. Porque numa sociedade sólida você vai até a pessoa, você expõe os seus pensamentos, mas você ainda procura manter a amizade. Numa sociedade líquida, não. Numa sociedade líquida, tudo é mercadoria e tudo é mais fácil bloquear a pessoa, é mais fácil deixar de falar com a pessoa, é mais fácil eu simplesmente ignorar que a pessoa existe. Por quê? Porque é uma sociedade líquida. Tudo se dissolve com flacidez, é líquido, não precisa quebrar, não precisa bater, não precisa medir esforço. Ah, eu não gostei, eu vou chegar lá, vou sair do grupo, eu vou chegar lá e vou bloquear a pessoa, não vou mais querer falar com ela, eu não tenho mais compromisso. E isso é que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. Haverão pessoas ingratas. O que são pessoas ingratas? Pessoas que não têm gratidão por aquilo que você fez por elas. Justamente por você ser uma pessoa que ajudou a outra e a outra não considera isso, ela vai te tratar com ingratidão. Porque é mais fácil eu sair fora, eu meter o pé e não falar nada, simplesmente cair fora, do que chegar para a pessoa e tentar reatar alguma coisa. A sociedade líquida, e Bauman, um sociólogo, explica muito isso, ele morreu em 2018, a sociedade líquida, ela não está preocupada com isso. A sociedade líquida está preocupada em simplesmente se livrar do problema rápido. E a sociedade líquida, ela acaba escolhendo aqueles que serão seus líderes. Por quê? Porque ela, como eu disse, ela está preocupada com seu bel prazer. Tudo se torna um mercado. Por exemplo, como a gente pode trazer um outro exemplo para isso? Um relacionamento de namoro. Você vê numa sociedade sólida, pessoas procurando fundamentar um relacionamento através do convívio. Você conhece na escola, você conhece no trabalho, você conhece andando em algum lugar. Agora, na sociedade líquida, você tem uma vitrine de opções que você vai escolher com um clique, se você quer aquela pessoa ou não. Você avalia aquela pessoa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que é mais perfeita, qual que é melhor para mim, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. É uma sociedade líquida, é uma sociedade onde eu começo a conversar com ela, não gostei, né? Não quero mais, não gostei, não quero mais, né? Agora eu vou bloquear essa pessoa, ou simplesmente não respondo mais ela, mas eu não invisto numa conversa, porque de repente numa conversa eu consigo conquistar alguma coisa disso daí. Entende? Então a sociedade líquida, ela desfaz a comunhão. Por isso que essa sociedade não gosta de comunhão, porque comunhão traz solidade. Não sei nem se existe a palavra solidade, da solidez, né? Traz algo sólido. A comunhão traz isso. Ela consegue trazer aquilo que é sólido, porque você tem que olhar no olho da pessoa e você cria um vínculo com aquela pessoa. A partir do momento que você cria um vínculo com aquela pessoa, uma aliança com aquela pessoa, para desfazer, você vai ter que demandar esforço. Porque você, muitas das vezes, ao estar ali se reunindo com aqueles irmãos há anos, já está você, já está sua mãe, já está os seus filhos, já tem um monte de gente. Sociedade sólida. Para você se desfazer, tem que ter uma razão muito boa para isso. A sociedade líquida não. A sociedade líquida, por causa de uma ou duas coisas, elas, não quero mais saber disso aqui não, vou lá, vou e visito e não quero compromisso. A sociedade líquida é assim. A sociedade líquida é uma sociedade frágil, é uma sociedade que tem que ser exatamente do jeitinho que ela quer.
Por isso que ela tem esse formato líquido. Ele se encaixa em diversos tipos de copo, taças, garrafas. Ela vai se moldando, né? E vai se adequando àquilo que ela melhor deseja. Ela não quer ser formatada naquilo que ela precisa. A sociedade sólida não quer ser formatada naquilo, a sociedade líquida não quer ser formatada naquilo que ela precisa. Ela acaba procurando elementos que se adequem à forma que ela quer. E ela acaba mudando toda hora de recipiente. Toda hora ela acaba mudando. Olha que interessante isso. Então eu pergunto para você, será que você está sendo uma sociedade líquida? Isso está se alastrando para tudo quanto é tipo de lugar. Isso se alastra nas igrejas, isso se alastra no comércio, isso se alastra nas formas de relacionamento, isso se alastra em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar isso está se alastrando. Por quê? Porque as pessoas querem se emancipar, as pessoas querem ter uma vida tranquila, as pessoas não querem ficar, quando eu digo vida tranquila, claro que todos nós queremos ter vida tranquila, mas as pessoas não querem se esforçar para manter algo. Elas querem as coisas rápidas, comida rápida, se formar rápido, arrumar alguém rápido. E da mesma forma que começa, termina rápido, tudo rápido, né? Isto é uma sociedade líquida. Então que a gente não venha a permitir que esse tipo de comportamento ela venha vir até nós. Temos que manter alianças. Um cristão, ele tem que fazer parte de uma sociedade sólida, uma sociedade de aliança. Uma sociedade de aliança é uma sociedade onde as rupturas são mais difíceis de acontecer, principalmente porque ela está vinculada no amor. E no amor você se esforça para poder manter aquilo dali, né? Agora, uma sociedade líquida, ela se desfaz rapidamente. Baixa uma brecha e ela corre como rápido naquilo dali, né? Ela foge rápido, ela se desfaz rápido. Então que a gente venha ter um tipo de sociedade aonde nós venhamos a buscar a solidez, venhamos a buscar aquilo que é rocha, venhamos a buscar aquilo que é firme, aquilo que dissolve, aquilo que é duradouro. E por mais que alguém venha tentar desfazer uma coisa ou outra, a gente vai tentar manter aquilo dali com todas as nossas forças, e não simplesmente chutar o pau da barraca. Chutei o pau da barraca para que aquilo venha se desfazer logo, já que é para desfazer, bota se desfaz logo, que se dane, que se lasque, que se arrebente para o outro lado. Não. Nós não podemos ser, como diz Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, pessoas jactanciosos, arrogantes, ingratos, amantes de si mesmos. A gente não pode ser assim. A gente tem que procurar manter as alianças. Por mais difíceis que sejam o convívio entre as pessoas, o caminho sempre será o convívio. Porque apesar de tribos diferentes, apesar de filhos diferentes, como teve Jacó, vários filhos diferentes, né, sempre brigando um com o outro. Tirando o caso de José, que eles mandaram para fora, eles mesmo com as brigas deles, eles mantinham ali, né, as suas diferenças, mas viviam ali entre eles, como eram todas as tribos. Vários diferentes, mas o que Deus procura é manter pelo menos o convívio. Porque o que nos une é Cristo e o amor. E aquilo que não prevarica a Deus, que não prevarica a doutrina, aí dá para a gente manter esse contato. Desde que não venha prevaricar a doutrina de Cristo. Não prevaricou, né? A gente consegue manter o contato. Então não sejamos cristãos líquidos, mas sejamos cristãos sólidos como a rocha. Amém? Essa daí, querido, fica essa palavra em nome de Jesus.